turma, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma semana da nossa disciplina Prática Docente para uma Ação Educacional Inovadora. É um prazer estar aqui com vocês para começar essa semana que vem discutir algo que a gente já falou em outra disciplina, na disciplina de aprendizagem no contexto da educação digital, que é o conceito da autoeficácia e da sua relação com as práticas docentes. Então, nesse contexto, nós achamos importante trazer alguém que já vem discutindo esse tema no seu contexto, na sua prática, para discutir de uma forma prática o quanto esse conceito impacta o dia a dia, o cotidiano do fazer docente. Então, já começo agradecendo o nosso convidado de hoje, o professor Carlos Eduardo Bastos. Vou falar brevemente o currículo para já passar a palavra para o nosso querido professor que veio aqui conversar um pouquinho com a gente. O Carlos é licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal da Bahia, especialista em A Moderna Educação pela PUC Rio Grande do Sul e em Computação Aplicada à Educação pelo ICMC USP, mestre em Genética e Biologia Molecular e doutor em Neurociências e Biologia Celular pela Universidade Federal do Pará. Ele ministra aulas nas disciplinas Anatomia Humana e Patologia Geral desde 2016. E desde essa época é um professor que faz essas práticas inovadoras no seu contexto aí de atuação. É um prazer, Carlos, tê-lo aqui conosco para discutir como as crenças de autoeficácia do professor, e nesse caso dessa disciplina em particular, as crenças para a utilização das tecnologias no ensino, podem influenciar o seu comportamento, né, de integrá-las no cotidiano, integrá-las na prática pedagógica. E esse sim é um tema tão importante na formação de futuros especialistas em inovação no contexto da educação digital, que é aí a centralidade da nossa especialização aqui. Carlos, seja bem-vindo e eu já te passo a palavra, já te colocando na fogueira, né? E essa minha colocação na fogueira tem a ver com uma problematização. Queria que você explorasse com a gente aqui hoje, né, como tema central da nossa conversa, um pouquinho da sua experiência e do que você avalia que seria importante para que nós, né, professores, pudéssemos nos inspirar e desenvolver um alto nível de autoeficácia para ensinar com as tecnologias. Muito obrigada, Carlos, novamente, e a palavra é sua. Obrigado, professora Fabiana, pelo convite, obrigado, Universo, por me receber. Realmente jogou já na fogueira, né, professora? Essa questão da autoeficácia ela é muito importante, né? É ela que nos mantém motivados, é ela que também faz com que a gente mantenha os nossos alunos motivados. Então, assim, como a senhora falou no começo, eu ministro disciplinas, anatomia e patologia geral, que de uma certa maneira elas são consideradas complicadas para os alunos. Elas têm muito nome, anatomia tem muito órgão para a gente aprender, e é muito fácil uma disciplina dessa maneira se tornar maçante para os alunos, né? E quando a gente observa que nossos alunos estão desmotivados, né, que estão tendo dificuldade em achar que a disciplina é muito decoreba, por exemplo, isso acaba refletindo na gente, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente começa também a achar que a gente não é capaz de ministrar disciplina. Então, parte da motivação, né, para a busca de novas tecnologias veio justamente disso, né, de tentar ser um professor melhor para disciplinas que são consideradas um pouco complexas para os alunos, que tem muito conteúdo e que pode levar à desmotivação tanto dos alunos quanto da gente, né? Então, no início, eu até fiquei assim, gente, eu acho que eu entrei na disciplina errada, eu acho que eu não deveria estar ensinando isso, porque os alunos não estão conseguindo se identificar. Então, foi a partir daí que eu tive a busca para novas tecnologias, novas metodologias que pudessem seduzir os alunos e que também pudessem me fazer me sentir mais professor, sentir que eu poderia executar essa ação, né? E a autoeficácia ela é muito importante justamente porque essa crença de a gente ser capaz de executar uma ação, de encarar novos desafios é muito importante, né? Então, além, né, da gente precisar utilizar tecnologias, né, a gente tem que acreditar que saiba utilizar essas tecnologias.
E muitas vezes a gente até tem a habilidade de usar a tecnologia, mas às vezes aplicar no contexto educacional também é complicado. Veja só, Carlos, olha como a sua resposta é importante para ilustrar para os nossos estudantes, né? E a minha escolha, né, o convite para você foi muito nesse sentido. O quanto que você, enquanto um professor do ensino superior, diante de uma disciplina com um conteúdo específico difícil, teve que buscar fontes de autoeficácia diferenciadas para se desenvolver, né? Então, esse movimento é importante, porque a relação entre, né, o desenvolvimento de competências digitais e a aplicação delas na prática, nem sempre é um movimento direto, né? Então, essa crença de que eu sou capaz de desenvolver algo, né, que tem essa mediação tecnológica, vai desse engajamento, né, dessa inspiração que eu gostei muito que você já trouxe aí para a gente pensar junto. E aí eu gostaria que você pudesse, Carlos, destacar, também a partir da sua experiência e do seu conhecimento prático, né, elementos que você acha essencial para o desenvolvimento, e aí sim, da autoeficácia para o ensino com tecnologias. O que você pode destacar para a gente? Professora, pela minha experiência, né, a gente tem que ter também bastante cuidado em utilizar as tecnologias, né? A gente não pode utilizar a tecnologia por usar, né? A gente tem que entender o propósito da ação que a gente quer executar, né? A gente tem que ter um grande cuidado também na hora da gente executar a utilização dessas ferramentas, né? A gente não pode utilizar a ferramenta só por usar, né? Só porque é legal. Existe primeiro tem que ter um planejamento, né? Entender o porquê você está usando essa ferramenta para justamente conseguir atingir um resultado. Então, a primeira coisa que eu investiguei, eu comecei primeiro trabalhando com ferramentas, softwares de modelagem de 3D que pudesse, né, trazer o aluno para próximo, fazer esse encantamento do aluno para isso. Mas, além disso, é muito importante a gente também ter um preparo. Então, hoje em dia, existem alguns cursos, mini cursos, justamente de aplicação dessas ferramentas a nível pedagógico, né, na educação. Então, hoje em dia também a gente tem a possibilidade de utilizar as redes sociais como ferramenta de manter o aluno mais próximo, né, porque essa interação professor-aluno ela é bastante importante, e também para fazer com que os alunos não só assistam às aulas, né, mas que também possam participar na construção de ferramentas, de postagens sobre o tema, que eu acho que também é algo bastante interessante. Fazer com que essa aprendizagem seja ativa utilizando ferramentas tecnológicas. Ótimo. E aí eu volto de novo a reforçar algo na sua fala que é importante para os nossos professores, né? O quanto que o desenvolvimento da autoeficácia para o uso das tecnologias depende desses elementos de planejamento, de execução, do refinamento desse planejamento a partir da interação com os alunos, né? Então, esse ciclo, né, de uma aprendizagem que não se finda num resultado pronto e acabado, né? Então, eu terminei a minha aula, acabou. Não, né? É um resultado que remete a um ciclo de reflexão, ação e reflexão novamente. Isso é muito importante de destacar, porque os nossos, né, professores dessa especialização, eles já tiveram contato com esse conceito em outra disciplina, né? Então, essa semana é o momento de aprofundar. E qual que é o grande aprofundamento? É realmente avaliar nas práticas o quanto a minha autoeficácia também contribui para a aprendizagem do meu aluno, né, do meu estudante. E aí, Carlos, eu queria que você desse mais alguns exemplos, né? E aí, nesse contexto mesmo, né, de práticas, de experiências que você tenha tido, que possam evidenciar como as crenças, e aí nessa relação, né, como as crenças interferem na prática e a prática interfere, né, na nossa motivação enquanto docente e que, consequentemente, afeta o desempenho, né, a aprendizagem dos estudantes.
Você pode falar um pouquinho dessas relações que você vivencia? Sim, professora. Eu tive uma prática que eu achei bem interessante, justamente usando mídias sociais. Então, para minha disciplina, eu acabei construindo um perfil no Instagram. E aí, inicialmente, eu utilizava apenas para eu postar, né, de forma mais criativa, mais leve, alguns conceitos, algum conteúdo, fazia uns quiz com os alunos, perguntava quais eram as principais dúvidas, mas eu acho que a evolução desse meu trabalho com eles aconteceu quando eu sugeri que os alunos, né, elaborassem postagens, resumos criativos para postagem no Instagram, né? Então, inicialmente, eles tiveram medo, não queriam participar, achavam que era muito complicado, etc e tal, mas quando eu pedi para fazer esses resumos criativos, e que aí fazer um resumo criativo é diferente de passar para o aluno, olha, faça o resumo do capítulo tal, onde o aluno apenas copia, pulando alguns parágrafos às vezes, mas para fazer esse resumo criativo, o aluno precisava se apossar do conhecimento, né, de processar esse conhecimento e transformar de forma mais leve e criativa. Então, inicialmente, os alunos achavam, inclusive, que não eram capazes de fazer essa atividade. Mas em grupos eles começaram a fazer quadrinhos, resumos, às vezes até utilizando o TikTok, gravar assim de forma engraçada alguns conceitos importantes. E aí o que foi interessante, que como foi em grupo, os alunos eles tiveram uma das fontes de alta eficácia, que é justamente aquela experiência vicária, né? Onde um aluno aprende com o outro, mas também aquela fonte onde o aluno aprendia fazendo. E o que foi bacana é que depois foram postadas no Instagram e eles se sentiam orgulhosos do trabalho, marcavam os amigos, familiares, gente fora da faculdade, e que eles tinham justamente, né, esse reforço positivo do trabalho. Então, os próprios pais, colegas, dizendo que estavam orgulhosos do trabalho. Então, isso gera um sentimento positivo. Então, de uma certa forma, nisso a gente trabalhou aí as 4 fontes de alta eficácia para esse aluno, né? Ele aprendeu fazendo, ele aprendeu com o colega, ele teve um reforço positivo dos familiares e amigos e gerou um sentimento positivo para eles. Querendo ou não, a gente vê isso, a gente também tem um reforço positivo, né? Com isso, eu também percebi que eu poderia passar esse assunto de uma forma mais leve para os alunos, que a gente poderia utilizar outras ferramentas. Lógico que, às vezes, é complicado a gente também imaginar que a gente está substituindo tudo pelas ferramentas tecnológicas. Né? É só mais um braço, mais um ambiente onde os alunos veem o assunto de forma mais leve, né? Num ambiente, no horário em que ele quer, num aspecto mais leve. Então, eu acho que essa prática com as mídias sociais são as que, atualmente, é que eu tenho mais orgulho, digamos assim, que eu vejo que os alunos também responderam de forma mais positivamente e que estão lá. Até hoje, alunos de semestre passado continuam lá, de vez em quando eu recebo uma curtida dessas postagens mais antigas aí, porque essas postagens continuam e os alunos continuam revisitando, os novos alunos revisitam esse mesmo post. Às vezes, hoje, até falo, professor, quando é que a gente vai fazer o trabalho lá com o Instagram? Então, eu sinto orgulhoso desse trabalho aí com eles. Eu acho que foi a minha experiência, Muito mais do legal. que software que a gente utilizou também, mas essa experiência foi bem bacana. Muito bom, Carlos. E a gente não combinou, mas o seu exemplo é um exemplo para os nossos professores aqui bastante ilustrativo, porque nós procuramos, né? Essa disciplina ela está sendo feita num esquema de bidocência com uma professora que está trabalhando práticas no contexto da gestão. E coincidentemente, a nossa proposta de avaliação das disciplinas é trabalhar a construção de narrativas. E o seu exemplo traz, né, esse movimento, né, do aluno, né, se apropriar de algo e trazer para uma linguagem que faça mais sentido para ele, né? Então, fica aí um convite para os nossos estudantes, né, de pensarem também a atividade avaliativa como uma estratégia potencializadora da autoeficácia. Gostei bastante do seu exemplo. Muito obrigada, Carlos. Não foi combinado, viu, gente? Mas deu super certo. E aí, Carlos, caminhando para os finalmente aqui do nosso bate-papo, e já te agradecendo,
novamente, eu queria que se você pudesse, né, já que você mostra isso, né, como esse trabalho integrado pode, né, estimular todo esse desenvolvimento que a gente está dizendo aqui, eu queria que você deixasse um conselho, né, não sei se conselho é uma palavra boa, mas alguma dica para os nossos professores aqui, como identificar, construir e fortalecer esses vínculos, né, com os estudantes, para que nós possamos, né, nós professores possamos fortalecer as nossas crenças de autoeficácia para o uso das tecnologias. Professor, eu acho que a gente não pode tirar de mente que nós, como professores, a gente tem que não só estimular aquele conhecimento do conteúdo, né? Tão importante quanto é a gente fortalecer a crença que o nosso aluno, né, quando sair da faculdade, durante esse processo, ou na escola, que ele é capaz, né, que ele consegue. A gente tem que trazer alunos mais motivados e que também consigam ser mais confiantes. Então, atualmente é muito comum a gente, por exemplo, durante o processo, ver alunos que desistem de uma disciplina, desistem de tentar alcançar uma determinada média para passar, por achar que isso daí é muito difícil, eu não vou conseguir, etc. e tal. Então, eu acho que trabalhar essa autoeficácia, né, entender, parte disso é você entender a sua sala, entender seus alunos e ver que metodologias são mais apropriadas para essa turma. Então, talvez, né, porque a gente fala em tecnologias, né, a gente tem várias tecnologias, né, desde o quadro é uma tecnologia importante, né, até os softwares mais complexos, hoje a gente tem simuladores, então a gente tem que entender primeiro o perfil da nossa turma, né, dos nossos alunos. Não adianta, né, se eu tiver uma turma com muita gente que mal sabe mexer no celular, eu querer impor uma tecnologia que não se encaixa. Então, a primeira coisa, eu acho, que é entender o perfil da sua turma, dos seus alunos, e criar estratégias para deixar ele no centro desse aprendizado mesmo, né? Então, hoje, se a gente ficar só utilizando a metodologia do quadro e do retroprojetor, das televisões, talvez isso não encante mais o aluno, né? A gente tem que utilizar uma tecnologia na sala que é condizente com o ambiente que a gente vive. Hoje a gente vive num ambiente tecnológico, onde a gente pesquisa tudo, toda dúvida da gente vai para o Google, né? A forma com que a gente se comunica hoje através de ferramentas tecnológicas, então essa adaptação ela tem que ser natural e ela precisa acontecer, né? Hoje em dia os alunos precisam de uma motivação e mais do que conhecimento a gente tem que mostrar para os alunos ou criar maneiras, estratégias que eles se sintam capazes e que se reconheçam como capazes de realizar essa faculdade, esse curso deles. E eu acho que justamente, né, desde pequenas pesquisas na internet, às vezes o professor em sala de aula acha que o celular é o nosso inimigo, né? E enquanto a gente tiver tendo ações apenas achando que é inimigo, a gente vai estar tendo uma luta que muitas vezes a gente vai perder, né? Então, muitas vezes, pegar o próprio celular em sala de aula como um amigo, gente, olha, a gente vai fazer daqui a pouco uma pesquisa onde vocês podem utilizar o celular, a gente vai fazer uma atividade, né? Que isso faz com que o aluno se sinta mais à vontade, às vezes menos ansioso, né? Se sinta capaz de executar suas funções dentro e fora da sala de aula. Muito bom, Carlos. Gostei bastante do nosso bate-papo. Espero que você, nosso estudante aí, nosso professor, tenha gostado também. Tentem trazer essas reflexões aí para o campo de vocês, da educação básica. O Carlos traz esse relato do ensino superior, mas é isso que vocês vivenciam aí nos cotidianos de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado também. Obrigada de novo, Carlos. Um abraço a vocês e até breve.